para aqueles que um dia conheceram a salvação e o caminho de Deus, o caminho da fé e da esperança que Deus nos tem concedido. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja do Senhor é um povo que foi chamado por Deus das trevas para a sua maravilhosa luz. Um povo que estava perdido, um povo que vivia sem compreender, sem entender as coisas de Deus, o caminho de Deus, não conhecia a salvação de Deus. Estava, como Jesus falou certa vez, do povo ao seu redor, como ovelhas desgarradas sem pastor, não é? Cada um se desviando pelo seu caminho. Mas graças a Deus que o Senhor nos chamou e ouvimos a sua voz e nós atendemos. Quando o Evangelho de Cristo foi pregado, foi anunciado e nós aceitamos Cristo e nos propusemos segui-lo e começamos a fazer parte da sua igreja. Aleluia! E a igreja tem um caminho, tem um modo de vida, tem um modo de proceder, tem diretrizes para a sua vida, tem princípios para reger a sua vida. Nós não somos um povo qualquer, que podemos viver de qualquer modo e chegar à presença de Deus e tudo bem, glória a Deus, está tudo certo. Não, nós temos alguns princípios, algumas condições de vida para que a bênção de Deus nos acompanhe todos os dias da nossa vida. Amém? Possam ouvir amém de quem compreende o que estou a dizer? Aleluia! Louvado seja Deus. Isto é exatamente o que acabamos de ler. E agora, desculpem. Três coisas. Então o apóstolo Paulo destacou para Timóteo orientar a igreja a viver dessa forma. E diz no versículo 5, ora, o fim do mandamento, da orientação, da exortação que estou a dar, o objetivo é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O que parece que alguns se desviaram deste princípio de vida, desta norma de vida, e depois acabaram mal. Portanto, o amor, a consciência e a fé. É o que nós vamos brevemente falar aqui nesta tarde e considerar. O amor. Amar é ter afeição, gostar, sentir prazer em relacionar-se com alguém, querer bem, para além de outras coisas mais que o amor é, ou amar é. Uma das coisas que a Bíblia diz é que o amor não faz mal ao próximo. O amor não faz mal ao próximo. Portanto, o amor não tem intenção de prejudicar ninguém. Não, de trazer prejuízo para a vida de alguém. Não, o amor procura respeitar os interesses, ou melhor, os direitos de cada pessoa. O amor anda de mãos dadas com a justiça. Amém? Mãos dadas com a justiça. Então o amor não faz mal ao próximo. A diferença entre amor e caridade é que amor envolve mais um sentimento de prazer, de afeição de uns para com os outros. Caridade tem a ver com ação caridosa, ação de ajuda aos necessitados, fazer alguma coisa. Podemos dizer que amor tem um sentido mais passivo, nos amarmos uns aos outros, ter um sentimento agradável, de afeição uns pelos outros. Caridade tem a ver com a execução de algo em favor de alguém que está necessitado. Amém? Então, há uma pequena diferença de sentido na palavra, mas ninguém faz caridade ou ninguém ajuda as outras pessoas se não as amar, a não ser que tenha algum interesse por trás nisso. Mas então não será um amor verdadeiro, nem uma caridade verdadeira. É uma caridade interesseira, não é? E que não é verdadeira. Um novo mandamento vos dou. Foi o Senhor Jesus que falou estas palavras. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. E nisto todos conhecerão sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Em João 13,
34 e 35, se alguém quiser verificar na sua Bíblia, pode verificar. Se quiser apontar e ler em casa, também pode fazer, não é? Porque aqui tem tempo para fazer isso. Trazer um blocozinho, quando estamos expondo a palavra de Deus, está tudo apontado ali, pode tomar uma notazinha e levar para casa e ler, não é? Onde esteve e meditar um pouco naquilo que ouviu e que pode ler também lá em casa. Um novo mandamento. Na era cristã, o amor é algo primordial na nossa doutrina e vivência, para o nosso andar, viver e relacionamentos. Glória seja dada ao nome do Senhor. A Bíblia nos manda, é um mandamento de Deus nos amarmos. E os mandamentos não é para questionar, é para obedecer. Amém? É ou não é? Nosso Deus é Senhor, Ele nos dá um novo mandamento, o mandamento é para obedecer, porque Ele é Senhor e nós somos seus servos, e portanto nós devemos obedecer. Obedecer é uma questão de atitude que nós tomamos, de decisão que nós tomamos. Quando alguém diz alguma coisa, fazer o que ele diz é uma questão de decisão da vontade de obedecer. Amém? Eu não é o que eu estou a dizer. É uma questão de decisão da vontade. Mas, na verdade, amar, como o Senhor nos ensina, nós precisamos só de ter vontade, tomar uma decisão. Mas também precisamos da ajuda do amor dele derramado em nossos corações. Porque amar tem um comportamento de algum modo exigente e bastante controlado. Bastante controlado. Quem ama tem um comportamento controlado. Não fala de qualquer forma, não se comporta de qualquer forma, não age assim levianamente de uns para com os outros. Não. Tem um comportamento delicado e, podemos dizer, bastante controlado, para não prejudicar, não fazer mal, não tocar, não ferir alguém. Então tem um comportamento muito delicado. O amor de um coração puro, porque pode haver amor de corações que não são puros, não é? Amor por interesse, ama, mostra amor, mas por trás o coração tem lá alguma coisa que ele deseja obter. Então, isso não é o amor de um coração puro. Um coração puro é um coração limpo. É um coração que é sofredor e é benigno. E não é invejoso. É o que diz ali. O amor não é invejoso. Um coração com inveja, e no mundo em que nós vivemos, e oxalá que na igreja isso não exista. Oxalá que não exista. Que não haja inveja nos corações. A inveja é um mal. É uma coisa ruim na vida das pessoas. Diz um ditado que a inveja é como uma cadela raivosa que morde no seu próprio dono. Significa que a primeira pessoa a ser prejudicada, a ser ferida, a ser atingida, é o próprio que tem a inveja. Porque a inveja cobiça o que é dos outros. Dói-se por aquilo que os outros têm. E sente um ressentimento se os outros prosperam, se têm coisas, se alcançam coisas. E sabe, o outro que tem as coisas, se não sabe que ele tem inveja no coração, ele está tranquilo da vida. Oxalá que eu não saiba que alguém tem inveja por mim. Então eu estou tranquilo da vida, não tenho nenhum problema com isso. Mas o tal que tem inveja, sem eu saber, sem eu me preocupar, ele anda corroído por dentro, com a inveja. Portanto, é como uma cadela raivosa que morde no próprio dono. Ele é o primeiro a ser atingido quando tem problema de inveja no seu coração. Mas a Bíblia diz que o amor não inveja o que é das outras pessoas. Amém? Costumamos dizer que temos ciúme do que é nosso e inveja do que é dos outros. Conseguem perceber qual é a diferença entre ciúme e inveja? O ciúme, nós temos ciúme do que é nosso, do que nos pertence. Não queremos que ninguém olhe, que ninguém veja, que ninguém... Quem tem ciúme do que é seu. Mas inveja, você não inveja o que é seu. Você inveja o que é dos outros.
Se é que tem inveja no coração. Inveja o que é dos outros. Então, o amor de Deus, o verdadeiro amor, não inveja o que é dos outros. Sente alegria pela prosperidade, pelo que os outros têm, e dá graças a Deus porque os outros têm. Amém? Aleluia. O amor não se vangloria. Oh, não anda aí dizendo, eu sou isto, sou aquilo, faço aquilo, sou maior, sou assim, sou assado, e sou o melhor pregador aqui da região. Não é? Não se vangloria do que tem, do que faz, dessas coisas. Não se anda sobrepondo aos outros, vangloriando do que é, como se o que ele tem ou o que ele faz é o mais importante do mundo. Tem a sua importância, mas seja humilde nas suas considerações. E considere o que os outros têm, o que os outros fazem também, e dê glória a Deus por isso. Amém? Aleluia. Não se ensoberbece, não fica orgulhoso, não fica inchado com soberba. Não se porta inconvenientemente. Veja bem como o amor se comporta. A pessoa que ama, quando há amor no coração, qual é o seu comportamento? Não se comporta inconvenientemente. Uma coisa desenquadrada, uma coisa desajustada, uma coisa que perturba até o comportamento da pessoa no relacionamento com as outras pessoas. Não é inconveniente. O amor respeita as outras pessoas e está integrado de forma que não traz inconveniência para as outras pessoas. Não busca os seus próprios interesses. Essa é boa. Não anda aí, o que é que eu vou ganhar com isto? Qual é o partido que eu tiro disto? Qual é o meu lucro? Qual é a minha vantagem? Quando faz qualquer coisa, não anda perguntando qual é a vantagem, qual é o lucro, qual é o partido que eu tiro disto? Qual é o meu benefício? Não, o amor não pensa no seu próprio benefício. Pensa se há alguma coisa útil para alguém, ele está lá. Amém? Se é uma coisa boa, ele está lá. Se é uma coisa que é benéfica, ele está lá. Se é uma coisa que vai ajudar e que vai ser bom para a comunidade até onde está, ele está lá para dar uma ajuda. Não anda pensando nos seus interesses. Ele pensa no interesse comum, no interesse das pessoas, no bem de alguém. Então pensa, não está olhando para si só os seus próprios interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Veja bem, as coisas que o amor não faz, como ele é controlado. Amém? Quem ama tem um comportamento controlado, não se irrita. E às vezes nós irritamos com as pessoas quando não se comportam, ou que têm ações ou reações, ou enfim, certas coisas podem nos levar a irritar. Mas diz que o amor não se irrita, mantém-se calmo. Amém? Mantém-se calmo. Deus nos ajude. Não suspeita mal. Eu andava cá com uma coisa que ele anda com coisa escondida. Ele anda, ele não é aquilo que parece. Pensando mal. Se calhar é o espelho daquilo que ele é. Do que a pessoa é. Aquilo que a pessoa é aquilo que pensa dos outros. Aquilo que ele faria é que acha que os outros fazem. Não suspeita mal. Não anda pensando mal dos outros que andam aí com coisas, com armadilhas para ele, fazendo isto, fazendo aquilo. Anda tranquilo. Acredita nas outras pessoas, de alguma maneira, não é? Não podemos acreditar assim em tudo e deixar-nos levar, mas devemos ter confiança em Deus e minimamente. Amém? Confiança uns nos outros. Que não anda aí pessoas aí a armar-nos armadilhas e coisas, pensando mal, fazendo assim, que tentando nos trazer prejuízo para a nossa vida, assim, bom, suspeitando mal das outras pessoas. Deus nos guarda, amém? Se nós amamos as pessoas, nós não andamos a suspeitar mal delas, fazer mau juízo acerca delas, a não ser que tenhamos razões que justifiquem pensarmos mal, porque há pessoas que têm um comportamento que não é, nós não pensamos mal delas, elas é que nos fazem pensar mal, e nós vemos exatamente e declaram a toda a gente o mal que vai nelas, o seu proceder, o seu falar. Então elas espelham logo o que é que tem. Não vale a pena andar a pensar mal das pessoas, porque elas mostram o que são, não é? Mostram o que são. Então aí
já não é suspeitar mal, é ver o mal na realidade. Não se regozija com a injustiça, quando alguém faz mal a alguém, prejudica alguém, ele fica, ainda bem, olha, bem feito. Não tem ouvido já assim, olha, aconteceu aquilo, fulano tal fez aquilo, o outro, e mais isto, mais aquilo, olha, bem feita. Não é o que alguns dizem? Ninguém ouviu, só eu que tenho ouvido isso. Os irmãos também têm ouvido? Também, pronto. Então estamos entendidos. Não se regozija com a injustiça. Não fica alegre assim, ainda bem que lhe aconteceu aquilo, ele merecia. No conceito dele, não é? Com a injustiça. Regozija-se com a verdade. Amém? O que é verdadeiro, o que é reto, justo, etc. Ele regozija com isso. Quem ama, sofre, é paciente. Suporta as coisas, como diz ali. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que é que espera? Espera coisas ruins? Não, espera coisas boas. E às vezes até quando as coisas não estão muito bem, quando a pessoa ama, elas esperam que mudem para melhor. Louvado seja Deus. Na verdade, o amor tem um comportamento irrepreensível. Por isso o amor é o vínculo da perfeição. Amém? Diz a palavra de Deus. O amor é o vínculo da perfeição. Por isso o apóstolo Paulo dizia a Timóteo que o fim do mandamento, o objetivo que eu estou a mandar, é falar estas coisas, é para que haja no povo de Deus um amor de um coração puro. Amém? E é isso que Deus quer ver na sua igreja também. Deus quer ver esse amor de um coração puro na sua igreja. Um comportamento assim, irrepreensível. Um comportamento como deve ser, não com inveja, não buscando os seus interesses, cada um olhando para si, mas olhando para o bem comum e ajudando-nos mutuamente como deve ser. Uma boa consciência. Não posso tomar muito tempo por cada, são 3 coisas que eu tenho de falar. Então não posso tomar muito tempo. Uma boa consciência. Será que uma boa consciência é uma coisa importante na vida de uma pessoa? Sim? Amém, com certeza. A consciência é a voz secreta da alma que aprova ou reprova os nossos atos. E até os nossos pensamentos. E até os nossos sentimentos. Não é só os nossos atos. Mas todo o que nos envolve, se é bom, se é mau. Se eu andar a pensar numa coisa ruim, numa coisa para prejudicar alguém, eu posso não ter praticado, mas a minha consciência já está a me condenar que eu ando com uma coisa que não é boa na minha mente. É? A consciência, ela está dentro de nós. Ela não está julgando de fora para dentro. Ela não julga, ela não atua de fora para dentro. Ela está dentro de cada um de nós. E ela ajuiza até os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas obras, as nossas ações. Consciência é aquela voz secreta que faz-nos sentir bem ou faz-nos sentir mal, se ela estiver em plena atividade, a não ser que ela esteja com uma pedra em cima. Eu não quero ouvir a consciência, não quero saber da consciência. Faço o que quero e me apetece, nem a minha nem a dos outros. Nem a minha nem a dos outros. Anda à minha maneira. Mas o crente não pode andar nem surdo para a sua consciência, nem para a consciência dos outros também, porque precisa de ouvir, precisa de estar alerta, precisa de perceber qual é a sua conduta, se ela está certa ou se ela está errada. E a consciência vai nos sentir bem quando nós realizamos coisas boas e vai nos sentir mal quando nós realizamos coisas que não convêm, que não são boas. Então ela é muito importante na nossa vida. Um exemplo é a mulher apanhada em adultério em João 8:1. O que é que aconteceu? Diz que uns líderes lá dos judeus, então muito zelosos da lei, enfim, para ser aplicada parece que aos outros e não a eles. Então eles apanharam uma mulher em flagrante adultério. E eles trouxeram essa mulher para o Senhor Jesus ajuizar. E eles disseram logo, na lei de Moisés nos é dito que as tais devem ser apedrejadas. Tu o que é que dizes?
O que é que diz? Vamos apedrejá-las. E certamente eles já estavam com as pedrinhas prontinhos já a tirar-lhe, não é? Para a matar, para fazer juízo sobre aquela mulher. Mas Jesus curvou-se e ficou escrevendo na terra. Ficou escrevendo, não sabemos o quê. Não sabemos o quê. Também não vale a pena especular sobre isso. Não vale a pena estar com especulações. Mas como eles insistissem, eles insistiam, como dizer assim, não dizes nada, não dás um veredito à situação, tu não ajuizas a situação, não dizes qualquer coisa. Eles queriam apanhá-lo, para ele abrir a boca e dizer alguma coisa. Jesus continuava escrevendo, mas eles insistiam, até que Jesus se ergueu e disse: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra contra ela. E voltou a silenciar e fica escrevendo na terra. Silêncio. O que é que aconteceu? Aqueles homens, diz que um a um, começaram a se ir embora, a sair daquele lugar, a virar as costas e ir embora e deixar a mulher. Deixaram de insistir. E cada um foi para o seu lado. E diz que começou pelos mais velhos. É um pormenor. Começou pelos mais velhos. Jesus tinha perguntado: aquele que tivesse sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. O que é que funcionou naquele momento? O que é que funcionou naquele momento? Todo mundo silenciou, mas que levou a mudarem de atitude, a deixarem as pedras, o juízo para com a mulher e se ir embora, a começar pelos mais velhos. O que é que foi? Foi a consciência deles que começou a trabalhar, a trazer à memória as coisas que eles tinham praticado, e a trabalhar e a falar o seu coração, a dizer: tu não tens condições, tu estás debaixo de condenação, tu tens feito isto, isto, isto e isto, tu estás debaixo de juízo também, tu não tens condições de lançar pedra contra ninguém, porque tu estás numa condição de condenação também. A consciência começou a condená-los. E eles viraram as costas e foram embora. E quando foram todos embora, Jesus se ergueu e disse à mulher: mulher, ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor, também eu não te condeno. Vai e não peques mais. A consciência travou aqueles homens, fez mudar a sua atitude. Porque Jesus apelou para a consciência deles. A consciência é um fator de grande importância na nossa vida. Se nós dermos ouvidos à nossa consciência, nós não faremos juízos contra as outras pessoas, não andaremos a condenar os outros, porque a nossa consciência nos mostra que nós também estamos debaixo de condenação em muitas coisas. E que se Deus fizesse juízo, e se fomos ajuizados pelas outras pessoas, nós seríamos achados em falta também. Então, a consciência é aquela voz, aquele juízo dentro de nós, que nos faz entender o que é certo e o que é errado. Andar diante de Deus com boa consciência. Paulo dizia que ele, varões e irmãos, até o dia de hoje tem andado diante de Deus com toda a boa consciência. Significa que ele tinha um desejo e tinha uma vontade, uma decisão, e procurou em tudo fazer a vontade de Deus. Então, porque ele procurou fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, guardar a sua palavra, então ele diz: até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Oxalá que nós possamos dizer isto também. Amém? Andar diante do Senhor com toda a boa consciência, guardando a sua palavra, fazendo o que é agradável aos seus olhos, glorificando o seu nome, obedecendo, tudo mais. Que coisa boa. Sabe que a consciência pode ficar contaminada e perturbar a nossa vida? Sim, ela pode ficar. A Bíblia diz: tudo o que é puro, tudo é puro para os que são puros, mas para os que são corrompidos e incrédulos, nada é puro. Antes, toda a sua mente, como a sua consciência, estão contaminados. A mente e a consciência estão contaminados. Significa que uma pessoa sem Deus, uma pessoa que não foi salva, que não foi perdoada dos seus pecados, a pessoa está num estado de impureza.
E tanto a sua mente como a sua consciência, o seu coração estão contaminados. E ela precisa de uma mudança na sua vida. Ela precisa de sair desta situação de juízo, da contaminação da sua vida. Ela precisa de ser libertada aí. Quem pode libertar? Quem pode limpar uma consciência? Quem pode mudar uma mentalidade corrompida e má? Olha, vou lhe dizer, só a palavra de Deus pode produzir uma nova mentalidade. Por exemplo, você está aqui hoje, e se você estiver aberto a ouvir a palavra de Deus, e se você tem andado longe de Deus, com a sua mente e o seu modo de vida, de qualquer forma, hoje Deus está procurando criar em si uma nova mentalidade, ou começando a fazer isso. Mas você tem que dar ouvidos e tem que aceitar a palavra de Deus. Ela gerará na pessoa uma nova mentalidade. Uma mentalidade sadia, uma mentalidade pura, uma mentalidade generosa, uma mentalidade diferente, que vai conduzir a pessoa de forma diferente também. E a consciência, ela ficará também mudada. Por quê? Porque o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo pode purificar as consciências, limpar os corações, para não incomodar mais as coisas erradas da nossa vida. Diz a Bíblia, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Amém. O sangue de Cristo tem poder para limpar as nossas consciências, purificar as nossas consciências, o nosso interior, aquele sentimento de condenação, de rejeição, de juízo de Deus. Na nossa vida, o sangue de Jesus tem poder para nos limpar, graças a Deus, e dar-nos uma consciência tranquila e em paz, diante de Deus e também diante dos homens. A consciência de uma pessoa pode ficar cauterizada. Sabe o que é cauterizada? É insensível. Insensível. Cauterizado, costumava-se dizer que uma ferida que está aberta, sangrando, ela é cauterizada com um ferro em brasa, que é levado e queima a ferida, estanca e sara. Não é assim que fazem quando, às vezes, não sei, pessoas mais do campo e que trabalharam assim com animais. Uma ferida é queimada e fica cauterizada. Significa que não sangra, não fica aberta, ela fica fechada, tapada, sarada e cria uma crosta lá. Então, significa uma consciência cauterizada, é uma consciência que não tem mais sensibilidade. Não tem mais sensibilidade. As coisas acontecem, mas ele não sente, nem dá por isso. Está como que a consciência adormecida, insensível. E a pessoa não se incomoda mais com o que acontece. Aconteça bem, aconteça mal, não se incomoda mais. Consciência cauterizada. Diz assim, mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens hipócritas, que falarão mentiras e nem têm a consciência, já não acham que é mentira. Alguns já têm um hábito de mentir, que a mentira se torna verdade. Para eles, mentir é verdade. Já não distingue o que é mentira e o que é verdadeiro. E às vezes, quando dizem alguma coisa verdadeira, até ficam assustados se disseram alguma coisa errada. Não é? Já estão tão habituados à mentira, aquilo já faz parte da sua vida, que quando falam verdade, até ficam quase assustados. Porque é que me fizeram uma coisa dessas? Falaram verdade. Então, a hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Falam isso e já a consciência não nos incomoda. Mentir a fulano, enganar este, aquele outro, mentir, ou falar qualquer coisa errada, ou roubar, ou fazer isso, para eles é que é certo. Por isso é que há tantos assaltos por aí.
Eu digo, mas aqui esta gente não tem consciência de prejudicar o próximo, de tomar as coisas que é do próximo e não se importa de estragar o que é dos outros, utilizar o que é dos outros, deixar famílias arruinadas e tudo isso. E eles não sentem nenhum remorso, não se incomodam nada com isso. A consciência deles está cauterizada para mentir, para roubar, para falsear, para prejudicar outras pessoas, e eles não se incomodam nada com isso. Isso é como se fosse uma coisa natural para eles. Então, veja o que está aí em 1 Timóteo 4,2, Paulo a falar que essas pessoas têm a consciência cauterizada, insensível, jamais. Por isso Deus já não pode falar a um coração assim, numa situação assim, através da consciência. Tem que ser talvez com alguma coisa mais dura. Mais dura. Quem não quer ouvir a consciência, terá que passar por coisas mais duras. Quem pode fazer naufragar na fé? Quem tiver uma má consciência, dar lugar a uma má consciência, prosseguir com uma má consciência, pode acabar naufragando na sua fé. Nós não queremos naufragar na fé. Nós queremos chegar a bom porto em verdadeira segurança. É ou não é? Nós queremos chegar com o nosso porto, o nosso barco ao porto da eternidade em perfeita segurança. Mas aqui diz, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram a boa consciência, e por isso naufragaram na fé. Naufragaram. Você sabe o que é naufragar? Um naufrágio, a coisa vai andando bem. De repente, o mar absorve e a pessoa morre. Não é? Naufragou, acabou a caminhada. Acabou como é que é dizer? A viagem marítima. Acabou. Então, se não der lugar à boa consciência, alguns rejeitaram a boa consciência, não se importaram de andar com má consciência, não se importaram de mentir, de roubar, de defraudar, não respeitar os outros, falsear, etc, etc. Não se importaram disso, acabaram naufragando na fé. Tem as suas consequências, dar lugar a uma má consciência ou não se importar da má consciência. Influencia também a confiança em Deus. Sim, uma má consciência. Você vai orar, vai falar com Deus, vai se apresentar diante de Deus, todo confiante, quando tem má consciência. Heroías. Não vai, não. Quando você tem a sua consciência perturbada, você reza, não ora. A sua voz não vai muito alto. E você não tem grande confiança. Sabe que Deus se agrada da fé, da confiança nele. Mas a confiança tem que ter consigo a paz de espírito, a paz no coração. E a paz, ela só está estabelecida no coração com uma boa consciência. A má consciência, ficamos todos a abanar, todos sem jeito, diante de Deus. Lembram-se o que aconteceu com Adão? Todos os dias o Senhor passeava no jardim e ele estava tranquilo da vida. Aquilo era um tempo maravilhoso com Deus. No dia que pecou, quando ele ouviu a voz de Deus, se apercebeu, escondeu-se, foi-se embora, ficou perturbado com a voz de Deus, a presença de Deus. Por que ficou perturbado? A consciência do que tinha feito. Então ele fugiu, não sentia bem na presença de Deus. Uma má consciência tira a nossa confiança na presença de Deus. Sim, não temos confiança. Diz, amados, se o nosso coração não nos condenar, quando é que o nosso coração não nos condena? Quando a consciência está tranquila, quando temos uma boa consciência. Temos confiança para com Deus, mas se o nosso coração nos condenar, se a voz da consciência estiver a perturbar o nosso coração, nós não temos confiança para com Deus. Nós não nos sentimos bem. Não estamos bem, as coisas não funcionam. E recebemos dele tudo o que pedirmos. Se tivermos, ou melhor, temos confiança diante de Deus, recebemos dele tudo o que pedimos. Nós pedimos com fé. E Deus responde àqueles que pedem com fé. Não é? Aquele que pede, recebe. É ou não é assim? O que pede, recebe. Sim, pede com fé, está confiante, tem a consciência tranquila, está debaixo do sangue de Jesus, tem a sua vida em ordem com Deus, com os homens também,
está a devida em ordem uns com os outros, então nós temos paz com Deus e paz uns com os outros, então nós temos confiança diante do Senhor. Amém? Então, recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Sim. O bom comportamento dá boa consciência e a boa consciência dá confiança diante de Deus. Compreenderam o que eu disse? O bom comportamento, fazer o que lhe agrada, obedecer aos seus mandamentos, andar segundo a sua palavra, dá boa consciência. E a boa consciência dá confiança e tranquilidade diante de Deus. E nós pedimos com fé e temos uma convicção que Deus vai dar aquilo que nós pedimos e recebemos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aqui já falamos. O que é afinal? Agora seguimos adiante. A boa consciência dá confiança. E diz ali a fé não fingida. A fé não fingida. Quer dizer que pode haver uma fé fingida. Não é o que diz o texto. O fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não, digam lá comigo, uma fé não fingida. O que é que significa uma fé fingida? É uma fé de aparência. É uma fé de aparência. É uma fé que apenas é preciso encobrir o exterior. O interior não interessa. É preciso pôr uma capa de religiosidade em cima e andar aparentando entre todos nós que está tudo bem entre nós e Deus e tudo está tudo bem. Essa é uma fé fingida, porque não é a fé verdadeira. A fé verdadeira não é fé de aparência, é fé de realidade. Amém? É uma fé real. Então, o que é fé, afinal? É a confiança no saber, na lealdade, na veracidade e no poder de alguém. Isto é ter fé. É confiança. Verdadeira confiança em alguém, no seu saber, que ele sabe o que está fazendo. Amém? E quando nós sabemos que alguém sabe o que está fazendo, então nós temos confiança nessa pessoa. Você vai dentro de um carro e às tantas você descobre que a pessoa não sabe o código da estrada. Ai. Você fica alertado logo. Depois que ele faz manobras que não sabe bem o que é que está a fazer. Pior ainda, não é? Não sabe conduzir. Não sabe o código, nem sabe conduzir. Então você fica com o coração nas mãos. Agora já trava, já acelera, já faz tudo do seu lado. Não é? Já está ali pronto para qualquer coisa. Por quê? Porque você já não confia em quem vai lá. Já não confia. Por quê? Porque verificou que ele não sabe muito bem o que é que está a fazer. E se não sabe o que é que está a fazer, você fica agitado, fica com problema, fica sem segurança. Mas quando você sabe que o condutor sabe bem o código e sabe conduzir corretamente, então você vai tranquilo. Isto é, vai confiante. Você tem fé no condutor, não é? Tem fé no condutor. Então é o do saber, na lealdade também. Porque nós temos fé em quem sabemos que é leal, que é pessoa de confiança. Amém? Que é pessoa cumpridora, que é fiel, que é pessoa que não engana, que não defrauda, que não anda apenas a dizer uma coisa e a fazer outra. Não. A lealdade. Sabe que é leal, então você confia também. Depois, a veracidade. A veracidade é a pessoa que fala a verdade, fala direito, fala sem enganar. É a pessoa verdadeira. Então, nós temos confiança também numa pessoa verdadeira. Num mentiroso é que nós não temos confiança. Quem é que confia num mentiroso? Ninguém. É? Ninguém. Se você quer ser de confiança, que as pessoas confiem em si, ou confiem em mim, então vamos ser verdadeiros. Amém? E Deus é verdadeiro ou não é verdadeiro? Deus é leal ou não é leal?
Deus sabe o que está a fazer ou não sabe o que está a fazer? Sabe, sim, senhor. Ele conhece tudo, Ele está no controle de tudo. Deus sabe o que está a fazer. E também no poder de alguém. Porque alguém pode saber, pode ser leal, mas não poder fazer nada. Não tem poder, não tem autoridade para fazer nada. Então como é que nós podemos confiar? Ele não pode cumprir nada do que diz, nem do que faz. Ele pode ter boa vontade, pode ser leal, pode ser uma pessoa verdadeira, mas não pode, não tem poder para fazer. Mas o nosso Deus tem poder para fazer. Amém. O que é que a Bíblia diz? Haverá alguma coisa impossível ao Senhor. Então Ele pode todas as coisas. Não há nada impossível ao nosso Deus. Então fé é a confiança no saber, na lealdade, na veracidade e no poder de alguém. Neste caso, a nossa fé é que Deus é leal, Deus sabe o que está fazendo, Deus é verdadeiro e Deus tem poder. Então a nossa fé está colocada em Deus. Confiança plena. Somos salvos pela fé. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra que Deus enviou o seu Filho amado, que nasceu aqui no mundo, morreu, ressuscitou, subiu ao céu. Foram-nos anunciadas essas novas e nós acreditamos que essa salvação realizada por Jesus é verdadeira, eficaz e que diz respeito a cada um de nós. E nós aceitamos a fé. Nós aceitamos Jesus Cristo no nosso coração. E então nós somos salvos pela fé que nós temos no Filho de Deus. E Ele nos salvou. Pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é o agente que nos envolve da parte humana e que nos leva a tomar uma atitude para com Deus, uma atitude de confiança, uma atitude de aceitação, uma atitude de recebimento do Senhor Jesus em nossos corações, porque a fé abraça aquilo que Deus diz, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus nos oferece. Ele acredita e abraça isso. E então somos salvos pela fé. Que coisa maravilhosa. Sem fé, nós não podemos dizer, estou salvo. Eu fui salvo. Deus perdoa os meus pecados. Nós somos salvos pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor. É um firme fundamento a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quer dizer que a nossa esperança está fundamentada na fé. Isto é, a nossa esperança, vamos lá ver se nós conseguimos ligar aqui duas coisas. A nossa fé, por exemplo, você vai votar num político, por exemplo, porque você acredita que aquela pessoa vai cumprir o que prometeu, não é? Ele faz promessas que vai fazer isto, vai fazer aquilo, que vai acontecer assim, vai acontecer assado. Você vê o programa que ele tem para fazer e você diz assim, este é o melhor programa e eu acredito nesta pessoa. Vota nele, não é? Vota nele. Deposita nele a sua confiança, deposita nele a sua fé. Sim, nós confiamos no programa de Deus. Nós confiamos nas promessas de Deus. Que a Bíblia diz, todas quantas promessas há de Deus são em Cristo sim, e por Ele o amém, para a glória de Deus. Amém? Quantas promessas há de Deus? E nós agarramos pela fé a essas promessas. E essas promessas contêm promessa de esperança para nós. Assim, a fé é o firme fundamento da esperança. Significa, eu acredito no que Deus diz e caminho para aquilo que não vejo e que não recebi ainda, que está no futuro, mas estou fundamentado na fé que está alicerçada nas promessas de Deus. Amém? A fé é o fundamento da esperança. E a fé alicerça nas promessas de Deus, naquilo que Deus diz. Então, ela é o firme fundamento daquilo que nós esperamos que vai acontecer, que vamos receber, que vamos ter. No presente e no futuro. No presente, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam que aconteçam na nossa vida. Você quer ser curado de uma enfermidade? Então você tem que se fundamentar na fé, porque a fé é que espera e alcança o que espera
é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, se eu espero ser curado de uma doença, de uma enfermidade, eu tenho que me alicerçar no fundamento da fé, porque Deus abençoa a minha vida pela fé. Amém? E a fé está alicerçada nas promessas de Deus. Há promessas para a cura das nossas enfermidades? Se há, eu tenho fundamento para a minha fé. Se não há, eu não tenho fundamento para a fé. Mas há promessas para a cura das nossas enfermidades? Não estão lá muito bem certos. Se calhar não leram o que está escrito em Isaías. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e os nossos pecados, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, o alívio e a libertação, caiu sobre ele. Amém? E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então significa que há promessa de Deus. Há fundamento para eu me alicerçar pela fé nessas coisas e esperar receber uma cura para a minha vida. A fé é o firme fundamento do que se espera. E as promessas são o firme fundamento da minha fé. Então, a fé fundamenta-se nas promessas. E a esperança fundamenta-se na fé que eu tenho nas promessas. Coisa maravilhosa. E é também a prova das coisas que não se veem. É a maneira de eu comprovar o que não se vê. Porquê é que eu acredito e tenho a certeza que Deus está neste lugar? Porque vejo, porque creio. E o crer comprova. Eu sinto, eu sou abençoado, eu sou edificado, eu sou tocado por Deus. E há uma noção, uma consciência da presença de Deus neste lugar, por causa da fé. É a prova das coisas que não se veem. Eu comprovo que não se vê. E sabe, pela fé eu posso ver Deus atuar. Não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus? Então a glória de Deus é vista. Ela se manifesta através da nossa fé. Então é a prova das coisas que não se veem. Eu vou provar, vou saber, vou conhecer, vou experimentar as coisas que não se veem por meio da fé também. É um firme fundamento. É uma condição para ser salvo. Ninguém será salvo senão pela fé. Diz ali, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. Isto é, a salvação requer que tu e eu, nós ficamos firmados na fé, fundados e firmados na fé, e não nos movermos da esperança do Evangelho. Amém. A esperança que nós temos para o futuro, daquilo que temos ouvido. Glória a Deus. Então a fé é muito importante, a verdadeira fé na nossa vida. O justo viverá da fé. Amém? Ela é agradável a Deus. Deus agrada-se da fé. Não há nada mais que honra a Deus do que a nossa fé. Isto é, a nossa fé é que é o meio pelo qual Deus é honrado na nossa vida. Deus é honrado por quê? Porque a nossa fé faz com que Deus se torne verdadeiro para nós, claro. Deus é verdadeiro. Mas aqui na terra, quem é que o tem por verdadeiro? Aí fora vá perguntar se eles acreditam em Deus, se eles acreditam na Bíblia, nas promessas de Deus. Pergunte lá às pessoas. Eles não dão uma desculpa, outros dão outra. Eu não acredito, outro não assim. Se não acredita, Deus diz uma coisa e eles não acreditam. Estão fazendo Deus mentiroso. O mundo não acredita em Deus. Essa atitude é uma atitude indigna para com Deus, porque Deus é verdadeiro. E os homens acham que não só que Ele não é verdadeiro, mas que Ele é uma mentira. Ainda é pior, porque alguns nem acreditam na sua existência. Então pensam que Deus é uma mentira. Deus não somente é uma verdade que existe, uma realidade que existe, mas Ele é verdadeiro também em tudo aquilo que Ele diz. E a fé é que aceita a veracidade de Deus.
a incredulidade faz de Deus mentiroso. E isso é uma desonra para a natureza e para a glória de Deus. É uma desonra. Por isso a nossa fé é que dá honra a Deus. Compreendido o que eu acabei de dizer? A Bíblia diz, quem em Deus não crê, o que é que faz? Mentiroso o faz. Quem em Deus não crê, mentiroso o faz. E quem faz de Deus mentiroso, há de ter o seu juízo. Há de ter o seu castigo. Um dia Deus vai lhe mostrar que ele não é mentiroso, mas que é verdadeiro. O que ele disse acerca dos incrédulos, vai ver que como ele vai cumprir. E ele vai lhe mostrar o que é que está escrito acerca deles, e eles vão receber a recompensa. Vão saber que Deus é verdadeiro. É verdade. Mas também os que creem, também reconhecem e vão ver que Deus é verdadeiro. Vão gozar da salvação, da vida eterna, da paz com Deus e de um futuro glorioso que Ele tem preparado para aqueles que creem e fazem de Deus verdadeiro, aceitam-no como verdadeiro. Então, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Como é que Deus pode agradar quem não acredita nele? Tira a conclusão por si mesmo. Quando você está dizendo uma coisa e alguém está dizendo que não acredita em si, está duvidando de si, você diz assim, então você está fazendo de mim mentiroso? E você fica logo assim. Você é capaz, tem a coragem de fazer de mim mentiroso? Não é? Você fica logo assim com uma atitude de indignação. E Deus vai se agradar de quem não acredita nele, quem duvida dele? E eu tenho o direito de sentir indignação por alguém que duvida de mim. E Deus, que é mais verdadeiro, que a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e seja Deus verdadeiro, de se indignar pela incredulidade dos homens. Com certeza que Deus vai se indignar pela... A fé é a única expressão e atitude que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A exortação de Paulo ainda hoje deve ser posta em prática por nós. E qual é a exortação que ele deu para Timóteo e que nesta noite está sendo falada aqui e que o Espírito Santo tem dado para cada um de nós? Diga comigo, o amor do coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Amém? Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus e pedir ao Senhor que nos ajude a viver e a andar assim de acordo com a sua palavra. Amém? Os irmãos querem? Quem quer, levanta a sua mão. Quem quer obedecer, quem quer guardar estas coisas, quem quer andar de acordo com elas, levanta a sua mão e ora ao Senhor. Quem não quer, paciência. Vamos orar. Nosso querido Deus e Pai, nós estamos na Tua presença. Nós agradecemos a Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Ela nos ensina, nos instrui e ela nos guia pelo caminho da verdade. Nós agradecemos por ela, Senhor. Agradecemos porque Tu nos tens dado um caminho que é um caminho de amor, para amar-nos, termos afeição uns pelos outros, nos considerarmos a uns outros, não invejar uns aos outros, não proceder mal, Senhor, mas o comportamento do amor é delicado, é perfeito, é, Senhor, agradável. Louvamos o Teu nome por isso. Também, Senhor, uma boa consciência, guarda-nos de uma má consciência, Senhor. Ajuda-nos a viver de maneira que a nossa consciência não nos ande perturbando. E quando nos perturbar, usarmos, Senhor, o meio que é o sangue de Jesus para nos purificar e limpar de toda a má consciência e podermos assim servir o Deus vivo e verdadeiro. Também, Senhor, oramos para que haja uma fé verdadeira, não fingida no coração de cada um dos Teus filhos e possamos seguir, ó Senhor, fazendo ou tendo uma atitude verdadeira para com Deus, confiança na Sua palavra e que, Senhor, temos uma esperança fundamentada na fé, nas Tuas promessas, Senhor.
nós te agradecemos, ó Deus. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja, que o teu Espírito Santo torne vivas estas coisas em nós, que nos leve a experimentá-las, a vivê-las, Senhor, a tê-las dentro de nós, a torná-las uma realidade, para que o nosso coração seja feliz, seja abençoado, ande em segurança e glorifique o Deus vivo e verdadeiro enquanto vivermos aqui na terra. No nome de Jesus Cristo nós oramos, Senhor, nós agradecemos, nós pedimos a tua bênção, em nome de Jesus e para a tua honra e tua glória. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Queria anunciar apenas que temos o acampamento para crianças, todos já sabem, está ali fora. Os que têm crianças devem se inscrever e preparar para esse tempo de bênção para os nossos filhos, os mais pequeninos. Que Deus abençoe, nosso culto está terminado, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém. E você, meu amigo, minha senhora, que está aqui, convidado por alguém, é bem-vindo sempre para vir ouvir a palavra de Deus e receber Jesus no seu coração também pela fé. Que Deus abençoe. Vão em paz. Até ao próximo culto, se Deus quiser.